galerinha, como é que vocês estão? Tá tudo certinho aí? Você já sabe, né? A roda não para, vamos que vamos. Você tem que pegar aí, ó. Pega o seu livro de história, pega as suas anotações aí, pega alguma coisa para riscar, cara, porque hoje nós vamos de bárbaros. Uau, bárbaros, cara. Vândalos, visigodos, vikings, hunos, francos, cara. Vai ter anglos, saxões, cara, vai ser machado e flecha pra tudo que é lado. Então presta atenção aí, cara, desliga tudo que tá em volta de você, foca nessa aula, cara, porque vai ser demais, cara. Então vem comigo. Bárbaros. Cara, os bárbaros, a gente vai contar a história dos bárbaros, mas não tem como entrar nesse assunto sem falar um pouquinho da queda de Roma. Por quê? Porque os bárbaros eram aqueles grupos, aquelas tribos, aqueles clãs que estavam ali nos limites de Roma, sempre pressionando as fronteiras, sempre pressionando os muros de Roma, cara. Sempre estiveram pressionando. A questão é que agora, em 476, quando Roma já cai, quando Roma se desmonta, né? Um pouquinho antes de 476, depois de Cristo, cara, presta atenção, Roma começa a ficar frágil. Roma começa a ficar doente, as crises começam a vir à tona, crise no setor político, crise no setor escravista, crise dentro do setor militar. Então, cara, não vai ter gente para trabalhar, porque os escravos já estão escassos. Por quê? Porque Roma não consegue mais avançar, Roma não tem mais exército para avançar, Roma já conquistou quase tudo que tinha que conquistar, então não tem mais para onde ir. A paz romana foi estabelecida no sentido de não ter mais como avançar para territórios. Se você não avança para mais territórios, você não consegue capturar mais escravos, você não consegue avançar para novas terras produtivas. Então, cara, você não consegue fazer mais campanhas, as batalhas começaram a trazer muita baixa para o exército. Então, cara, Roma está afundando. Os bárbaros sempre tiveram pressionando as muralhas, as fronteiras romanas. Até então não estavam com muitas chances de entrar, mas agora que Roma está doente, frágil, os bárbaros vão romper. E como que vai ser o início dessas migrações? Presta atenção. Essas migrações vai começar pelo seguinte fato. Havia uma dessas tribos bárbaras chamava os hunos. E essa tribo bárbara, que se chama hunos, existe um general chamado Átila. Átila é considerado como se fosse o chicote de Deus. Átila é considerado o flagelo de Deus. A visão romana a respeito de Átila é como se Átila fosse o juízo de Deus em cima do império. Então olha o medo, o terror que eles tinham dessa tribo. Eles tinham mais medo dos hunos, que é uma tribo bárbara, do que as outras tribos bárbaras. Uau! Então, nesse primeiro momento pacífico da entrada de bárbaros para dentro do Império Romano, foi por causa do medo do ataque do Átila. Então eles convidaram aqueles que já estavam na fronteira romana para se estabelecerem ali, extrair os seus recursos da terra, através de uma agricultura, mas também como o povo bárbaro é um povo armado, é um povo perigoso, então servia como se fosse uma barreira humana de bárbaros em volta de Roma, protegendo daquela tribo tão temida que era dos hunos, por causa do seu general Átila, que estava já rondando Roma para poder tomar posse do Império Romano, tomar posse daquilo que sobrou de Roma. Então, a primeira entrada pacífica é esse convite dos próprios imperadores romanos para essas tribos bárbaras estarem morando, se tornando ficando de uma forma fixa, como se fosse um cinturão protegendo Roma. Essa é uma forma pacífica e a primeira entrada dos bárbaros para dentro do império. Isso é uma barbarização. Uma cultura bárbara já está se mesclando com uma cultura romana. E eu quero até dar um adendo aqui para você, é essa mistura dessas duas culturas que vai formar a Idade Medieval. Certo? A Idade Medieval, o feudalismo, é a junção de uma cultura romana
junto com uma cultura bárbara, ok? Até quero abrir um espaço e até situar você dentro dessa aula, porque a Idade Média, que vai do século V ao século XV, ou seja, do século V, porque é em 473 que Roma cai, até o século XV, porque é 1453, que a parte oriental de Roma se desaba, né? Constantinopla tomada pelos turcos otomanos. Então é dentro desse período que chamamos de Idade Medieval. Ela também pode ser dividida em duas partes. Nós temos a Alta Idade Média, que vai de 476 até o século IX, e do século IX até o século XV, que termina em 1453, seria a Baixa Idade Média. Então, ela tem uma subida, a Alta Idade Média, depois ela tem um declínio, né? A segunda parte da Idade Média, que é a Baixa, ela é um período marcado por crises, pestes bubônicas, a peste negra, o surgimento da burguesia, várias crises vão estar acontecendo na Baixa Idade Média, até comparada com o final do Apocalipse, só para você ver que o negócio foi tenebroso, né? Agora, dentro desse período da Alta Idade Média, é esse período que a gente já está dando o start aqui, a queda de Roma pela barbarização, ondas violentas de bárbaros invadindo Roma, só que eu quero aqui, volta a fita, no primeiro momento, de uma forma pacífica. Né? Roma está fragilizada, está abanando as suas mãos, está pedindo ajuda, querendo pedir que jogue a boia para ela já está naufragando, então ela precisa agora se aliançar com tribos bárbaras para se proteger de outros bárbaros. Ô tio, como assim? Os bárbaros, então, pelo que o tio está falando, os bárbaros, então, pelo jeito, se pegavam, né? Se brigavam, entre eles mesmos, eles se brigavam, tá? Então, nesse momento, nós temos tribos bárbaras, né, ajudando, né, de uma forma protetora, né, como um cinturão humano, protegendo Roma de outros bárbaros, chamado Hunos, né, pelo general Átila. Agora vem cá, no segundo momento nós temos aqui a coligação. O momento que Átila realmente ele está numa eminência, está prestes a tomar o Império Romano, o imperador Valentino III, ele faz uma aliança, né, com os francos, que é uma tribo bárbara, com os alanos e com os godos, e essas três tribos se juntam e eles vencem uma batalha contra os hunos e livra Roma da mão de Átila. Então esse foi e como um presente, como um troféu, como uma recompensa, o Império Romano dá um território, né, um território da Taxandria. É esse território que os francos recebem como um presente. Então tu vê que agora já tem, a Roma está se aliançando mesmo com tribos bárbaros para proteger Roma. Por quê? Porque não tem exército romano, porque não tem gente mais para trabalhar. Então a Roma está afundando e está fazendo alianças. Então, primeiro momento, nós estamos vendo acordos pacíficos de Roma com algumas tribos bárbaras, e eu quero que você grave esse nome, os francos principalmente, porque nós vamos estudar um dos maiores povos bárbaros que se destacaram durante a Idade Média, que é os francos. E esses francos já estão aí na fita. Eles já estão aí nessa coligação entre francos, alanos e godos, já se juntaram e conseguiram afastar, né, o general Átila e a sua tribo dos hunos para longe de Roma. Só que o que aconteceu? Nesse terceiro momento da aula, eu quero dizer para você que, ao passar do tempo, Roma viu que os hunos já não estavam mais aí por perto, Átila sumiu do mapa e Roma começou a quebrar os seus acordos com as tribos bárbaras que eles estavam aliançados. Cara, quebrar acordo com tribo bárbara é algo letal. É algo que fere a cultura bárbara. Porque a cultura bárbara, nós já vamos estudar aqui no segundo momento aqui, cara, a cultura bárbara é uma cultura muito de fidelidade, de lealdade, de honra. Tá? É muito na moral do guerreiro, é aquilo que ele falou, está falado. Então quando mexeu ali, cara, essa quebra, e esse é o terceiro momento que eu separei aqui para você, dessa migração de bárbaros, esse terceiro momento já não é mais pacífico, porque essa quebra dos acordos de Roma
contra bárbaros, por causa da ausência de Átila, da ausência dos hunos, deixou Roma mais, relaxou, Roma descansou. Então Roma disse, vamos quebrar agora esse, não precisamos mais deles, vamos quebrar o acordo aí com esses bárbaros aí que estavam nos ajudando. Cara, quando quebra a fidelidade, a lealdade com os bárbaros começam a entrar em ondas, e ondas, e ondas de invasões que Roma vai na lona. Roma não aguenta. Uma das primeiras ondas em 406, avassaladora. Depois uma onda em 410 depois de Cristo para arrebentar com tudo. Depois mais uma onda em 439 para arrebentar. Em 476 a queda de Roma. Cara, o imperador Rômulo Augusto é despojado do seu trono por um bárbaro chamado Odoacro, da tribo dos Eros. E aí finaliza, não tem mais Império Romano da parte ocidental, início da Idade Média, final da Idade Antiga. Cara, essa é a história da migração desses bárbaros para dentro de Roma, essa barbarização. Agora vem comigo, organização dessas tribos germânicas. Como que funcionava essa organização, cara? Como é que é a economia desses bárbaros, tio? Como é que funciona a política deles? Como é que funciona a religião deles? Como é que eles se relacionam como é que a sociedade funciona deles? Como é que é a parte social deles? Como é que eles se relacionam um com o outro? Vem cá, vamos ver comigo, presta atenção. Direito consuetudinário. O que é isso, tio? Direito consuetudinário, cara, está fundamentado no costume. Né? O que é isso? É assim, eles têm um fundamento no costume, na tradição, nas práticas religiosas, nas regras deles dentro do clã, da tribo, não tem nada escrito. O direito consuetudinário, o outro tem o direito, mas não é de uma forma escrita ou de uma forma escrita, de uma forma como se fosse registrada, porque esse povo, cara, esse povo não tem o domínio da escrita. Se fosse historiadores do século XIX, iam catalogar esse povo aí lá na pré-história, mas não dá. Eles são da Idade Média, mas eles não têm o domínio da escrita, eles não escrevem. Tá entendendo? Então, o direito consuetudinário é o fato de eles manter uma cultura de geração pós geração sem nada escrito. É tudo aqui, ó, na moral do guerreiro. Deu a palavra, deu, acabou. Eu falei que eu vou e pronto. Então é fidelidade, lealdade, honra. Então, o direito consuetudinário está fundamentado em cima do costume, da tradição. E é da tradição oral, cara. Eles falou, tá falado. Não tem nada escrito, não precisa de papel, não precisa assinar nenhum documento. O negócio aqui é papo reto. Agora vem cá. Quando chega na parte, no segundo momento aqui que eu quero explicar para vocês da organização dessas tribos germânicas, existe esse conceito do comitatus. Comitatus, o que é isso, tio? Comitatus. Quando cai na prova comitatus, o que é isso? Comitatus é um juramento, cara. Então eles faziam um juramento e acabou. Um juramento entre um chefe de tribo com a outra e pronto, não tem nada escrito, é tudo no papo e a moral que o cara tem. Então pega esse negócio. Esse comitatus, que é um juramento, está baseado em cima de um juramento que um faz com o outro, na palavra. Olha só, é a base da suzerania e da vassalagem que a gente vai estudar um pouquinho mais quando a gente começar a criar corpo desse feudalismo. A gente está numa construção do feudalismo, ok? Então, a suzerania e a vassalagem é essa divisão de terras, é eu te dar um pedaço da minha terra, né? Você venceu uma batalha comigo, eu te dar um pedaço dessa terra para você. E é isso, é feito um juramento, eu faço um juramento contigo de honra, de fidelidade, que quando alguém entrar no nosso território aqui, você vai se aliançar comigo para nós combater o inimigo, então eu te dou esse pedaço de terra, é um juramento. Então o comitatus, ele vai dar o start lá na frente, o surgimento da suzerania e vassalagem, onde vai surgir lá na frente que a gente vai estudar, fica tranquilo, condes, condados, ducados, né, marcas, né, marqueses, pedaços de terra que vão ser separados em feudos. Por que? Como assim separado em feudos? Porque olha só, a política deles é descentralizada, diferente de Roma. Roma é centralizada no imperador. O poder, o domínio centralizado no imperador. Aqui não, aqui é dividido em tribos, em clãs. Por isso que o feudalismo não vai ter o poder centralizado. O feudalismo vai ser, o poder vai ser fragmentado em feudos.
em porções de terras. Vamos lá, caminha comigo mais um pouquinho. Como é que é a economia deles? Cara, a economia deles é muito louca, porque tanto é agrícola, né, extraindo recursos da terra através de plantações e tal, coleta, caça, agrícola, beleza. Só que também é saque. Chegou no momento, terra ruim, não planta, não nasce, o negócio não está funcionando. Vamos, saque, roubo, invasão. Então é uma mistura de agricultura, mas como segunda opção também, o saque, o roubo, a invasão, né, o vandalismo dos vândalos. Né? Então chega mais. Agora aqui para já estar encerrando, segura, não desliga. Politeístas, os caras adoravam vários deuses, os deuses deles eram ligados à natureza. Então temos ali, né, o Thor, o trovão, o raio, o som, o deus que eles adoravam da chuva, do vento, da tempestade, da trovoada. Então eram fenômenos naturais, os deuses deles, deuses, politeísta, mais de um, ligado, cara, aos fenômenos naturais, paganismo. Então, só para fechar minha aula aqui, cara, depois a gente continua numa outra, eu vou jogar outra aula aí depois já na playlist e o negócio não para, tá? A gente vai gravar várias aulas aí para você sobre a Idade Média. Temos que dar essa introdução aí dos povos bárbaros para você. Quero só fechar aqui que a junção dessas duas culturas, cara, romana e cultura bárbara, quando elas se misturam, forma a Idade Medieval. Uma coisinha que cai em prova, eu quero deixar aqui para você bem ciente, é a ideia do colonato. Nós temos aqui o direito consuetudinário, o comitatus, e nós temos o colonato. Esses dois é bárbaro. O colonato, ele tem origem romana. O que é o colonato? Só para, né, dar aquela dica para a prova. Presta atenção, fica aí comigo um minutinho. Dica para a prova, colonato. O colonato, ele foi implantado pela primeira vez por Constantino. Quando Roma já estava entrando em declínio, não tinha mais gente para trabalhar no campo, porque estava escasso, escravo, começaram a chamar famílias pobres, pessoas, né, pessoas com necessidades, pessoas que não tinham onde cair morta, e começaram os grandes proprietários, que agora, aqueles grandes latifúndios, aquelas grandes porções de terra que não tinha ninguém para trabalhar, eles começaram a chamar essas pessoas pobres com necessidade para poder se estabelecer nessa terra, trabalhar, ter um lugar para morar agora, eu posso trabalhar, arrecadar, né, extrair os recursos da terra para mim, e aí eu pego um pouco e dou uma porção para esse grande proprietário. Então, para que o grande proprietário que não ia ganhar nada, porque não tinha ninguém para trabalhar, agora para ele é vantajoso. E para aqueles que estavam com muita necessidade e não tinham onde cair morto, agora tem um pedaço de terra para poder se estabelecer e também trabalhar e adquirir seu recurso. Então, de vez de o cara ser um escravo, agora o cara se torna um colono, por isso que é o colonato. Então, essa primeira tentativa ali, só dando uma voltinha aqui, né? Essa primeira tentativa e que deu certo, né? Pacífica de bárbaros está se estabelecendo no cinturão, como eu já acabei de dar aula ali, é através de uma prática chamada de colonato. Eles já faziam isso. Na hora que chegou a oportunidade, eles colocaram os bárbaros, né, ali, né, se estabeleceram de uma forma pacífica, protegendo Roma. Eu quero ficar por aqui, cara, dar um abraço aí, um beijo no coração, a gente continua aí, meu irmão, um abração, Deus abençoe.